Olá, começa agora mais um programa Episódios. Aqui nós exibimos vídeos documentários produzidos pelos alunos de jornalismo como trabalho de conclusão de curso. Em agosto de 1944 foi fundado em Matão o São Lourenço Atlético Clube, a primeira equipe do município filiada à Federação Paulista de Futebol. Diversos jogadores passaram pelo time, incluindo alguns de destaque nacional. Pelas histórias contadas através de entrevistas, imagens e fotografias, o documentário apresenta curiosidades, dificuldades e emoções de um time de origem familiar que se mantém vivo até hoje. Acompanhe agora o documentário O Glorioso, São Lourenço Atlético Clube. Abrem-se as cortinas e começa o grande jogo, torcida brasileira. Aguenta, coração! A bola está rolando no amistoso do São Lourenço Atlético Clube e Sociedade Esportiva Santo Amaro. Bola rolada para a equipe de Everaldo, Dalacqua domina. Ele tenta ainda a jogada pela ponta, rola a bola por dentro para o jogador Túlio. Moio recebe, está pedindo aqui na entrada da grande área. A bola foi cruzada de novo. Ele tenta a jogada aqui pela ponta. A bola tocada com o Baiano, ele chuta pro gol. Leandro da Sociedade Esportiva Santo Amaro faz a defesa. Bola solta de novo, vem, recolhe Dimer. Vem para Dalacqua, ele domina de novo na entrada da grande área, toca de novo para Omil, para Mário Bioso, ele tentou e Leandro chega de novo para fazer a defesa. Bola chega de novo ali pelo setor de ponta. Boa bola de novo com o Moio, com o Baiano. Olha a tabelinha na entrada da grande área. Bola foi colocada, chega ali o jogador Marcelo para tentar o corte, afasta Leandro, vem para fazer a defesa. Dominando muito a equipe do São Lourenço contra a Sociedade Esportiva Santo Amaro. Ora, a bola levantada de novo por Moio. Chega de novo na entrada da grande área. Afasta Osmar. Tem também o Marcelo. Chega o Túlio. Gol do São Lourenço Atlético Clube. Túlio faz a festa da torcida do São Lourenço. Abre o placar para você. São Lourenço 1-0 contra a Sociedade Esportiva Santo Amaro. No São Lourenço, a gente ia jogar para tudo quanto era cidade, você já tinha alegria, porque você ganhava sempre, você não perdia. Você ia jogar, a gente tinha um time bom aqui, que ainda está falando, tinha 8 bons e 3 ruins, então também ganhava sempre. Que eu fiquei conhecendo o São Lourenço, porque o São Lourenço participava dos torneios que se fazia pela região e ganhava quase sempre o time principal do São Lourenço. Então o São Lourenço ficou um time famoso naquele tempo. Enquanto o mundo passava pelos últimos momentos da Segunda Grande Guerra Mundial, em 1944, em Matão, interior de São Paulo, um grupo de amigos se reunia para formar uma equipe de futebol. As condições eram simples, mas a vontade vencia todas as dificuldades. Essa história começa em 10 de agosto de 1944. Mas meu primo Luizinho Pereira, mais porta-pila, dito foi que era nosso amigo Pedro Madeira e Delpes da Silva. Resolvemos fundar um time em Matão. De que jeito vamos falar? Que nome que eles vão dar para esse time? Pelo Rio, né? Vizinho do Rio. Vamos dar o nome de Rio São Lourenço, de São Lourenço. E o Luizinho, o meu irmão, sempre mexeu com futebol. Quando foi fundado São Lourenço, foi em 1944. Eu tinha apenas 3, 4 anos de idade. Eu cresci junto com o São Lourenço. Às vezes a turma chega em mim e fala: ué, mas o São Lourenço do Turvo? Não tem nada a ver com o Turvo. O São Lourenço foi fundado dia 10 de agosto, que é dia de São Lourenço mesmo. E à beira do Rio São Lourenço. O campo de futebol nosso era ali. A gente morava em frente do campinho lá.
Então, por isso chamou São Lourenço e ficou até hoje. Eles tentaram mudar, vão mudar, não vão mudar o nome nenhum. Vai ser São Lourenço a vida inteira, né? O sentimento que deu origem ao São Lourenço continua vivo, mesmo depois que alguns fundadores e integrantes da equipe já partiram. Uma festa realizada todos os anos, até hoje, no mês de agosto, revive e reúne personagens e histórias que fazem com que a memória do São Lourenço Atlético Clube continue ativa. Anualmente, parte daqueles que passaram pelo São Lourenço, aqueles que conhecem a história e a cada edição mais adeptos, estão presentes na comemoração que relembra com alegria uma história que continua viva. Em 1989, veio um amigo meu aqui na loja e falou, por que não fazemos um encontro do São Lourenço? Aí eu falei, podemos fazer. Nós começamos a fazer em 89, era bem pequena a festa, fizemos a missa, depois fomos lá, naquela época tinha o espetão, nós jantamos, cada um pagou o jantar dele ali, aí o ano seguinte foi aumentando. Já aumentou um pouco mais, já tinha mais gente. E foi indo, hoje não está fácil. Não está fácil porque é uma base de 500 pessoas, mais ou menos. E não é fácil, e a gente tem que correr muito, não param, né? Apesar que a gente tem bastante patrocínio, tem bastante firma que ajuda a gente. Eles confiam em nós, que nós não ganhamos nada. Nós fazemos a camisa, eles pagam a camisa o preço de custo, eu passo a vender um pouco mais a camisa para fazer a festa. Nós não ganhamos nada. Mas aí vai comer e beber o dia todo. Começa de manhã, vai até de tarde. Tem o jogo de futebol dos velhinhos, né? Eles têm que ter o jogo, assim. Eu não queria fazer mais, mas a turma ficou brava. Não, tem que fazer o jogo. Tudo bem, vamos fazer o jogo. Fazem o jogo e vem gente de tudo quanto é lado. Todos meus amigos da época vêm e fazem esse jogo. Depois tem show. Convidado posteriormente pelo Val, pelo Luciano, e começamos a participar desse encontro, desse evento todos os anos. E hoje eu me sinto um matonense do fundo do coração, porque somos de Araraquara e Matão, estamos todos aqui, somos todos caipiras do interior e se damos bem, graças a Deus. Eu acho bonito essas coisas que a gente fica, né, que a gente faz, né? Reúne todos os amigos da gente, uns já foram, mas outros estão aqui ainda. É gostoso. E aquela festa bonita que se faz todo ano, de agosto, né? E para minha felicidade, no mesmo ano em que eles fizeram uma homenagem ao Oberdan, um dos maiores goleiros que o Brasil teve, eles também fizeram uma homenagem a mim como árbitro, e por eu ter feito a minha primeira partida profissional no São Lourenço, fiquei emocionado, e dali para frente eu abri um caminho com uma nova família. Eu sempre gostei de Matão, do povo de Matão, mas agora eu tenho a minha segunda família, que é realmente os amigos, que são realmente os amigos de Matão. São pessoas de um coração muito grande, são pessoas que conseguem cativar a gente com o seu comportamento, com a sua amizade, com o seu carinho. E esse carisma que vem desde o Vale, que começou São Lourenço, com a família Vale até hoje, e os amigos todos que se agregaram a eles, fazem com que a gente realmente goste demais de Matão e também relembre do São Lourenço. Então, São Lourenço hoje é o meu time do coração. 23 anos que a gente faz a festa, nunca teve um bochicho. Por quê? É encontro de amigos, você está entendendo? Lá o pessoal vai lá para se extravasar, para conversar, para lembrar o passado. Não tem aquela, não, porque o fulano veio. Você vê uma rodinha, fala de política, você vai na outra lá, tá falando de pescaria, ou tá falando de música sertaneja, ou tá falando de futebol, você tá entendendo? Lá olha, como se diz assim, uma união do povo antigo de Matão, tá? Mas esse clube passou por vários momentos até chegar às festas. As comemorações começaram cedo.
Em 1968, o São Lourenço foi o primeiro time de Matão a se filiar na Federação Paulista de Futebol, depois de chegar à 3ª divisão, convidado pelo bom desempenho apresentado nos jogos. A qualidade dos atletas sempre foi um diferencial do São Lourenço. Atletas que começaram ainda garotos e cresceram com o time. Todos confiando no trabalho e determinação do fundador, Luizinho Pereira. E nós fomos crescendo, e o time também foi crescendo, tornando um dos times mais famosos da Redondeza. Time esse do São Lourenço que levou para todos os cantos do estado de São Paulo o nome da nossa querida cidade de Matão. Eu tive sorte de encontrar o Luizinho e tal, porque o Luizinho, ele ia lá pro campo e ele me fazia cabecear, ele fazia eu chutar com a direita, com a esquerda e tal, ele me incentivava em tudo, né? Tudo. O Luizinho foi realmente para mim um treinador. Foi ele. E não era só eu, ele participava com todos que queriam jogar. E era gostoso, porque o Luizinho às vezes ia mais cedo, rolava a bola para você vir e bater. Eu com o Luizinho, nós vamos falar até a verdade, que nem irmão. Aonde ele ia, eu ia, ele estava sempre comigo, nós estávamos sempre juntos. Foi uma pessoa que marcou na minha vida. Uma pessoa muito boa, isso, aquilo, que não sou eu como falo, como todos os amigos que jogou com ele, que não era também jogador, falam até hoje. O Luizinho foi um exemplo. Era uma pessoa muito boa, uma pessoa que defendia você, isso, aquilo, e estava sempre no meio da gente. Era gratificante porque o Luizinho tinha uma confiança em mim, né? Que o primeiro cara era eu fui capitão do time algumas vezes e tal, e o Luizinho tinha confiança em mim, porque ele sabia do amor que eu tinha pelo São Lourenço. Você sabe que isso daí é gratificante, rapaz? O Luizinho não era de falar, nada, não é como o Vale. O Vale já é falante. Mas ele gostava, a paixão dele, ele tinha esse time, mas ele tinha paixão. A determinação do fundador contagiou todos ao seu redor. As dificuldades foram superadas com união e força de vontade. Todos seguindo uma motivação: fazer do São Lourenço uma equipe. Os resultados eram importantes, mas eles só vinham porque a paixão pelo esporte e pelo São Lourenço era maior. A vitória era uma consequência quase certa nas disputas. A equipe confiava no treinador e ele sabia dos talentos de seus jogadores. O que motivava os meninos era a vontade de jogar por paixão. A paixão era tanta que as dificuldades sempre foram superadas com muito amor. As necessidades mais básicas eram supridas com união. Eu me lembro que uma vez eu estava treinando na Ferroviária e no domingo ia ter um jogo contra o Botafogo de Ribeirão Preto e que ele já tinha me escalado para jogar de centroavante. Então, eu fiquei contente, claro. Aí eu vim para Matão e falei, mas o Luizinho falou: não, Túlio, você não vai jogar domingo, porque nós temos um jogo em Urânia. E o São Lourenço foi jogar em Urânia e eu não fui jogar nesse jogo da Ferroviária. Aí eles me cortaram. Eu não pediram para mim não ir mais, que eles tinham arrumado de centroavante e tal, e eu acabei realmente não indo mais na Ferroviária, mas eu estava bem na Ferroviária, como eu estava bem aqui no São Lourenço. A paixão falou mais alto. Você pode ver, todo jogador que tem, todo esse jogador de nome, ele passa de time em time. Primeira coisa que ele faz, ele beija o distintivo: esse time é bom, mas amanhã ele está no outro time. Então eles jogam por dinheiro, nós não, nós jogamos por amor. Nós disputamos a 3ª divisão, que era profissional, porque naquela época era 1ª, 2ª e 3ª. Não ganhava nada. Nós trabalhávamos em firma, trabalhávamos em todo lugar, mas não ganhávamos um tostão. Jogava por amor. O Luizinho corria esse campo aqui na lateral, gritando com os jogadores de graça. Os jogadores vinham de graça. E hoje não dá para fazer uma coisa dessa mais. Eu acho que hoje a pessoa não tem aquela vontade de ir lá por querer jogar, querer mostrar, ser simples. Tem todo o valor dinheiro, é o valor. A pessoa se torna, má vontade, às vezes, não quer progredir sem tal dinheiro na mão. Essa é a verdade. Desde a formação, encabeçada por Luizinho, até a manutenção das bolas e uniformes. Depois dos jogos, era a irmã do fundador quem lavava as camisas à mão.
Os banhos eram tomados no rio que deu nome ao time e que fica no meio, entre o campo de treinos e a casa de Luizinho e sua irmã. E aí ele falava assim, ai meu Deus, e agora para lavar essas camisas? Porque a minha mãe já tinha muita idade e tudo, então eu lavava para ele as camisas, né? E era tudo, naquela época não tinha nem máquina de lavar como a gente tem hoje, era tudo na mão mesmo. Porque o Luizinho pegava tudo, trazia num saco, senão ia perder, se depois eles perdem, sabe como é que é naquela época, né? Então eles perdiam, aí então eles traziam e eu lavava para ele. E na época ninguém tinha dinheiro, ninguém podia. Então era uma dificuldade para manter esse time. Por isso que tinha que cuidar das camisas, lavar, porque não era fácil, não tinha mesmo, era muito difícil. A vida simples e o começo improvisado rendeu boas histórias, que até hoje são lembradas. Um dia nós estivemos jogando na fazenda Itaquerê, porque Itaquerê tem 2 times lá, e um time muito bom. E a camisa do São Lourenço era vermelha e o calção era preto. E a minha mãe, coitada, minha mãe e meu irmão falaram, vamos mudar o calção, vamos passar vermelho. Aí ela pegou, coitada, ela tingiu o calção de vermelho, com aquela tinta Guarani, né, aqueles tubinhos que tinha, tingiu. Mas deu um azar, que a gente foi jogar na fazenda Itaquerê lá, choveu, deu uma chuva, mas descorou tudo, não ficou nem vermelho, nem preto, corria aquele coisa pela perna, mas aquela foi engraçada. O juiz lá, que estava apitando o jogo, eu tinha feito bati escanteio, eu ia lá e gol. Bati outro escanteio, ia lá e gol. Bati outro escanteio, eu ia lá e pá, outro. Tinha outro escanteio, eu ia lá, gol. Tinha escanteio, eu ia lá, gol. Aí o juiz falou assim, eu dou pênalti, mas escanteio não. Foi, acho que 5-0, 6-0. Só eu fiz o gol. Vamos, São Lourenço vai jogar em América, vamos, então, ó. Aí o Valcir Paiola pegou e falou assim, espera que eu vou comprar 1 litro de 51 aí no gargalo. Foi lá, compramos 1 litro de 51, hora que chegou aí na praça da Vila Santa Cruz, o litro já estava vazio. Aí fomos. Chegamos lá em América e tal, estádio lotado, cheio, e tinha que ganhar. E o São Lourenço tinha uns caras bons de bola. Aí chegamos lá, tal, entramos no estádio, lotado lá também, que estava um fervo. Aí eles começaram 1-0. Aí o Túlio foi, 1-1. O Coca foi 2-1. O Molina, 3-1. Aí o juiz quis dar um endurecer, o povo dele ficou fazendo pressão. E nós estávamos no que? Nós estávamos uns 20. Ele pegava o chacoalho, alambrado, fazer pressão também dá pro juiz, né? Acabou o jogo. Para sair, fizeram corredorzinho para lá passado no meio. Só não apanhamos aquele dia porque ficaram com dó de nós. Porque era, vamos dizer, 200 para 20, né? Porque aquele dia a gente ia sair esmirilhado de lá. Uma das escalações que eu guardo na cabeça também, depois dos nomes que eu fiz tudo lá, que foi o ápice do São Lourenço, Bifa, goleiro, começando pelo goleiro, Bifa, Og, Bonga, Biba, Tales e Bicaria, Moio, Rubião, Alemão, Chirito e Jarbas Tortorello. Esse foi um dos grandes times também. Tivemos também outro com Tatá, Moio, Baiano, Omil e Zé Coco. E assim por diante. Everaldo, Dalaquidime, Enes, Og e Lafa. Tinha 300 e poucos nomes que passaram. Quando não, tinha o pessoal dobrado que vinha jogar aqui com a gente, Santa Ernestina. De Araraquara vinham jogar aqui no São Lourenço. Encontra toda noite que a gente se encontrava, onde você está vendo aí, a Papelaria Central, era o bairro do Gargalo, aí era a concentração São Lourenço. Toda noite, de segunda a sábado, a gente estava reunido aí. Era a base de 40, 50, todo jogador rodeava em volta do Luizinho, que era o dono do time. E mais para lá que você está vendo ali, onde é a loja da mais um ali era o Cine Politeama. Então a gente se encontrava aqui no bairro do Gargalo. E aí, daí saía todas as conversas de jogo, de time de futebol, onde a gente iria jogar, né?
O São Lourenço Atlético Clube existiu enquanto time de futebol de 1944 até meados da década de 70. Desse período, outras histórias ficaram na memória de quem fez parte do time e de quem o encontrou em algum momento. Para fazer as traves do clube, nós íamos buscar bambu na ferrovia, logo em cima. E ali começaram a treinar. E assim foi. E 10 de agosto de 1944. Esse time vai ficar sempre na história, sempre na lembrança do povo matonense. A falta de estrutura dentro e fora de campo. O jogador do time adversário. O árbitro que se consagrou no Brasil e apitou o primeiro jogo com o São Lourenço. Aqui atrás tinha eucaliptos, tá? E aqui era um barranco. Aí, então, quem chegava primeiro sentava no barranco e o que chegava mais tarde ficava em pé. Porque a volta aqui era tudo barranco. Aqui, tudo atrás aqui. Lá não tinha nada e lá embaixo pro vestiário só. Mais ou menos 1957, 58, eu garoto em Araraquara, tinha o time de Paulista Futebol Clube e viemos aqui no campo do Cambuí, que era iluminado à noite, e viemos jogar contra o São Lourenço. E ali, como o São Lourenço tinha alguns jogadores bons e que depois foram para a Ferroviária, que eram os casos do Baiano, eram os casos do Omil, do Molho, né? Então eu fiquei conhecendo eles depois, mas aqui já víamos neles grandes jogadores, muita qualidade técnica. E depois me tornei amigos deles porque eu fui também jogar na Ferroviária. E com isso estreitamos um relacionamento do qual fiquei conhecendo muito bem o São Lourenço. O começo da minha carreira foi difícil porque eu era um dos únicos árbitros do interior que fazia curso na federação, mas eu tive a oportunidade de, já na escola, começar a minha carreira fazendo algumas partidas profissionais. E uma das primeiras partidas, ou melhor, a primeira partida profissional que eu fiz, para minha alegria, foi em Matão. São Lourenço e Palmeirinha de Porto Ferreira. Então isso aí me deixou marcado, tudo que é a primeira vez marca, deixa a gente feliz. E com o tempo eu fui crescendo, graças a Deus, fiz uma carreira até internacional, com 10 partidas internacionais, vários clássicos, vários grandes jogos do Campeonato Brasileiro. E uma vez fazendo um comentário na Rede Vida, e eu comentei sobre essa primeira partida. E aí o pessoal do São Lourenço ouviu, começou a correr sobre esse assunto. A jornada de trabalho, o jogo inesquecível, tudo está fresco na memória daqueles que viveram. Todo mundo já sabia a hora que era o treino que o Luizinho saía da oficina, ou outro jogador como eu e outros, então eles marcavam, 4h30, 5 horas, nós estávamos no estádio. Esse que está novo aí. Não tinha arquibancada, não tinha nada naquela época, e nós, naquele horário, eu estava lá. E quando nós não treinava à tarde, nós treinávamos domingo de manhã, quando não tinha jogo, né? Ou talvez, até naquele tempo, eu brinco hoje com os amigos, que eu jogava, também tive no Juvenil da Ferroviária, eu, Dudu, o Baiano, o Faustino. Então eu jogava de manhã, vinha de ônibus, eu, o Baiano, chegava aqui meio-dia, nós já montava na condução do São Lourenço, que ia levar para Tarugava aí, e nós ia jogar. Jogava 2 vezes por dia. Ser como um gol que nunca mais vai acontecer na vida de ninguém, que eu e o Estação, nós tabelamos do meio do campo, a bola não caiu, o Estação fez o gol, que foi um gol lindo. Hoje, se você pensar, não existe mais essa jogada. Não. Que jogada que nós fizemos, eu e o Estação. Por isso, quando o Estação vem aqui, a gente conversa, tal, fala, e vai relembrar mesmo esse gol, que foi um gol lindo. Algumas histórias não ficaram apenas na memória de quem conheceu o São Lourenço. Muitos jogadores que começaram meninos no futebol se destacaram nas mais variadas áreas. Juízes, prefeitos, profissionais da saúde.
Baiano ou Carmo Davi começou no São Lourenço Atlético Clube. Alfaiate desde criança, com poucos anos, ele começou a se aventurar nos gramados. O talento do menino logo apareceu e ele foi ficando conhecido. Os gols saíam fáceis e ele se destacava. Eu vim aqui no São Lourenço, aqui nesse gramado aqui, quando não tinha nada aqui. Então eu comecei a vir no São Lourenço e eu comecei a gostar do São Lourenço. No São Lourenço foi a mesma coisa, que tivesse criado a gente. Porque no São Lourenço a turma era tudo boa. Do São Lourenço, ele foi para a Ferroviária, time importante da vizinha Araraquara. Ali, a vitrine era maior e logo ele chegou ao São Paulo Futebol Clube. Daí para a seleção brasileira, foi uma questão de tempo, de pouco tempo. Que nem lá tinha o Zagallo, tinha o Garrincha, tinha todo aquele povão lá, então eu conheci todo mundo. Era o goleiro lá que eu acabei esquecendo o nome dele, que era do Rio de Janeiro o goleiro, né? O goleiro de São Paulo não tinha, né? Lá no Rio, quando tinha lá a seleção, o maior parte era do Rio de Janeiro que ia. Baiano foi convocado e chegou a integrar a equipe que disputaria a Copa do Mundo de 1962, no Chile. Mas a alegria durou pouco. Durante a preparação para o Mundial, ele foi cortado. Em seu lugar, Amarildo, do Botafogo, foi chamado. Porque eles chegaram lá e falaram que eu tinha um problema cardíaco, né? E eu não tinha essa doença. Aí eu fiquei triste, né? Mas fiquei triste mesmo. Falei, ixi, agora... Aí ele falou assim, aí o médico foi gozado. Você não pode, ele falou assim, aí ele chegou pra mim e falou assim, você não pode jogar profissional, mas no amador você pode jogar. Ele falou isso pra mim, o médico. Você acha que tem cabimento? Ele acha que já deve ter morrido, porque já faz quase 50 anos. Esse é o reserva do Pelé, sempre fui no outro que eu tive, eu fui no reserva dele. Pelé veio na minha casa, quando coisa ele veio aqui na minha casa. Ele era bacana, um cara assim, bem gentil. Hein? São essas e outras histórias. E é por essas e outras conquistas que, apesar da equipe não existir mais enquanto time, o sentimento de união e paixão perduram através das festas. Todos os anos, as histórias são contadas aos mais novos. Novos amigos chegam, antigos se juntam ao grupo. E enquanto uma festa é realizada, a próxima já começa a ser pensada. Isso aí, enquanto eu tiver Deus der saúde para mim, para o Laerte, para meus filhos, o Fagner, que me ajuda muito, o Fagner ajuda a gente, nós não vamos parar. Tanto é que eu estou fazendo aí, não sei até quando eu vou aturar, mas eu quero que continue, né? Aí por isso que já tem meus filhos, tem meu sobrinho, tem os meninos aí, que se um dia, a hora que eu for embora, eu quero que continue. E não pode parar, porque nós já fazemos parte do calendário do município, né? O prefeito fez esse calendário e nós estamos no calendário e isso aí não vai parar. Enquanto nós tiver força, nós vamos fazer mesmo. Festa de aniversário de Matão sem festa de São Lourenço não existe. E festa de São Lourenço é festa de aniversário de Matão. Eu converso com o Vale, irmão Laeta aí. Quando eu estou aqui em Matão, quase todo dia às vezes a gente se encontra, eu falo, Vale, você tem que ir até o fim. Ele mesmo fala para mim, eu vou até morrer. Eu falei, é isso que você tem que fazer, que isso aí é uma tradição, não pode acabar. Porque se ele parar, eu acredito, às vezes tem vontade de gente que quer fazer, mas não faz igual a ele. Não é verdade? Então é o que eu digo para você, eu acredito que o Vale está no caminho certo. Desde o começo, está fazendo o serviço dele, e ele mesmo falou para mim, eu não paro, só vou parar o dia que eu trocar de lugar, como ele está, vou para outro lugar. Mas ele está certo de fazer essas festinhas aqui, isso aí, onde que reúne os amigos que sobrou ainda, que falta, né? Porque muitos já foram embora. É uma satisfação para a gente encontrar com aqueles velhos amigos, isso, aquilo. E o melhor de tudo isso é que esta história não termina aqui. Ela continuará por muitos anos.